O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. É com satisfação que nós acolhemos hoje, neste santuário, para esta celebração eucarística, os membros da Confraria de São José, os membros das mães que oram pelos filhos, e todos os demais irmãos e irmãs que aqui vieram, para que juntos nós possamos ouvir a palavra do Senhor, refletirmos e participarmos do banquete eucarístico. Quero saudar também todos os irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação. Quero saudar hoje, de modo especial, os nossos irmãos da Diocese de São José do Rio Preto, em São Paulo, porque a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, aquela imagem que sai na procissão do Círio, acompanhada por mais de 2 milhões de pessoas, está fazendo a sua visita a esta diocese, como faz todos os anos. Já se tornou uma tradição a visita da imagem peregrina a esta diocese. Portanto, estamos em comunhão com esta diocese, que a passagem da imagem peregrina possa despertar no coração dos seus filhos da Virgem Maria, o desejo de amar, de servir e, sobretudo, seguir o seu Filho Jesus Cristo. Saudamos também os devotos de Nossa Senhora de Nazaré, membros da Adenasa, aqueles que contribuem para que nós possamos continuar a nossa missão como santuário. E é graças à fidelidade, à contribuição destes devotos que nós podemos transmitir as celebrações realizadas aqui no santuário, não só através da Rede Vida, como fazemos todas as sextas-feiras, mas também através da TV local que transmite para toda a região. Saúdo todos aqueles irmãos e irmãs que são devotos de Nossa Senhora de Nazaré, que é padroeira da sua paróquia. Por isso eu peço aos irmãos de todo o Brasil, que tem como padroeira da sua paróquia Nossa Senhora de Nazaré, que nos envie uma carta, uma mensagem dizendo: moro nesta paróquia, em tal estado, e ela é padroeira da nossa paróquia. Gostaríamos de receber uma mensagem, assim nós podemos saudar também todos esses nossos irmãos. Como discípulos de Jesus, nós queremos ouvir a sua palavra, a palavra
do bom pastor. E queremos ouvir essa palavra com atenção, com docilidade, com obediência. Como ovelhas, nós queremos ouvir a sua voz e queremos nos deixar conduzir por Ele. Porque Jesus se apresenta para nós como o bom pastor, aquele que tem amor por nós, aquele que cuida de nós, até o ponto de dar a vida por nós, porque Ele nos ama. Jesus é o bom pastor. Quem o segue encontrará a vida. Jesus diz também que Ele é a porta das ovelhas. Quem passa por Ele vai encontrar pastagem em abundância, isto é, terá vida plena. Todos nós desejamos vida, desejamos o melhor para a nossa vida humana, para a nossa vida espiritual. Mas nós só iremos conseguir se nós seguirmos a voz de Jesus. É Ele o bom pastor, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos ama com amor infinito. Jesus anunciou aos apóstolos as diferentes etapas da sua paixão. E disse também que um deles, entre os seus apóstolos, um deles o haveria de trair. Mas Jesus não diz isso para mortificar os seus apóstolos, não diz isso para afligi-los. Jesus não esconde nada dos seus apóstolos. Jesus quer que eles conheçam a realidade, saibam aquilo que o espera e que também os espera. Porque eles, como discípulos de Jesus, irão passar pela mesma experiência sua. Por isso ele diz aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Credes em Deus, crede também em mim, porque Ele é o enviado do Pai. Jesus é a presença de Deus Pai no mundo, é o próprio Deus que nos fala. Por isso o Papa Francisco, no ano da misericórdia, disse que Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. Deus manifesta a sua misericórdia, o seu amor na pessoa de Jesus. Jesus vive em comunhão com o Pai. Por isso, Jesus diz: se vocês acreditam no Pai, se vocês acreditam em Deus, acreditem também em mim. Eu e o Pai, nós somos um. Tudo que eu realizo é por vontade do Pai. Esse porque Ele nos convida a acreditar nele. Jesus não quer que os seus discípulos sejam tristes, desanimados, pessimistas ou pessoas sem esperança. Porque quem vive triste, desanimado, sem esperança, não se empenha, não realiza a sua missão, não pode ser testemunha de Cristo se não tem confiança no próprio Cristo, se não tem entusiasmo, se não tem fervor. Por isso Ele não quer que seus discípulos sejam tristes, pessimistas ou desanimados. O Evangelho é a boa nova, o Evangelho é a alegria. E o Papa Francisco tem insistido sobre isso, testemunho de alegria. E me vem aqui a lembrança do nosso irmão Dom Eliseu Maria Coroli, que foi bispo de Bragança, que era barnabita, ele que fundou a congregação das Irmãs Missionárias de Santa Teresinha. Ele quis que elas fizessem uma promessa do apostolado da alegria,
que comunicassem também alegria, além dos votos de obediência, pobreza e castidade, fizesse a promessa da alegria. Porque não se pode evangelizar, não se pode testemunhar Jesus Cristo se nós não manifestamos a alegria de sermos seus discípulos. Discípulos missionários. Jesus nos diz, portanto, eu estou contigo, podes contar comigo. Eu dei a minha vida por ti. Eu não te decepciono. Essa certeza, então, que deve impulsionar a nossa caminhada, deve impulsionar a nossa missão. E o desejo de servir o próprio Cristo na pessoa dos nossos irmãos. Ele está conosco, não se perturbe o vosso coração. Jesus se fez nosso irmão e se fez nosso amigo. Ele mesmo disse, eu não os chamo de servos, mas os chamo amigos. E os amigos querem estar sempre juntos. Quando nós amamos alguém, uma pessoa, quando nós temos um amigo muito caro a nós, é muito importante a presença daquela pessoa junto de nós. Queremos estar juntos como amigos. Pois bem, Jesus também quer ficar conosco. Ele volta para o Pai, mas dizendo, vou preparar-vos um lugar, para que onde eu esteja, estejais também vós. Portanto, Jesus nos convida a estar sempre com Ele. Ele cumpriu a sua missão, volta para o Pai, mas nós também, depois de cumprirmos a nossa missão, a missão que Ele nos confiou, voltaremos para o Pai, estaremos com Jesus. E diz Jesus, para onde eu vou, vocês já conhecem o caminho, vocês já sabem como chegar ao Pai. Eis então que Tomé diz, nós não sabemos o caminho. Nós não sabemos qual é o caminho. Eis então que Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Jesus que nos revela o Pai, nos diz quem é esse Pai bondoso e misericordioso, e que nós somos chamados a viver para sempre no convívio, na intimidade, na comunhão com o Pai, nos mostra o caminho para chegar até Ele. E esse caminho, Ele diz, sou eu sou o caminho. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Quando nós viajamos e vamos para um determinado lugar, podem existir diversos caminhos. Nós podemos escolher os caminhos, as estradas para chegar a um determinado lugar. Para chegar a Deus, para chegar ao Pai, não existem diversos caminhos. Existe um só caminho, que é Jesus. Somente seguindo Jesus, seguindo os seus passos, é que nós teremos acesso ao Pai. Jesus nos mereceu a graça de nos tornarmos filhos de Deus, de nos tornarmos herdeiros do céu. E com a sua doutrina, com o seu ensinamento e com a sua vida, nos ensinou como nós devemos agir, como nós devemos fazer para chegarmos até o Pai. Significa que nós devemos agir como Ele agiu, fazer como Ele fez. Que nós devemos nos deixar conduzir por Ele. É assim que nós chegaremos ao Pai.
A vida cristã, portanto, é um caminho para a vida plena, é um caminho em busca do Pai. Caminho quer dizer estar sempre em movimento. Significa que nós devemos estar sempre indo adiante. Quem quer chegar a uma meta não pode parar. Não pode distrair-se com tantas coisas, porque nós podemos não chegar à meta. Se nós nos distraímos com tantas coisas, ou se nós colocamos muita bagagem sobre nós, nós podemos nos cansar, podemos desanimar. Por isso, para chegar ao Pai e percorrer esse caminho, é necessário que nós tenhamos despojamento. É preciso nos desfazermos dos pesos, dos julgos, principalmente do pecado. O pecado é como um peso que atrasa a nossa caminhada, ou pode até impedir a nossa caminhada. Portanto, é necessário termos essa liberdade, fazermos discernimento. É este o caminho, é desse modo que eu devo fazer. E assim nós realizaremos o projeto de Deus para nós, que é a nossa felicidade sem fim. E Jesus veio a este mundo justamente para nos mostrar o caminho e para nos dizer que nós somos chamados para viver a felicidade eterna. Que nós, apesar de vivermos neste mundo com tantas dificuldades, com provações, mas que tudo isso é passageiro, e que com a graça de Deus e pelos merecimentos de Cristo nós podemos sim vencer as barreiras, as dificuldades, as provações. Não podemos dar ouvidos a tantas vozes, a tantas ideologias, a tantas doutrinas, a tantas propostas que nos são apresentadas, muitas vezes como se fossem verdades. Existe uma só verdade, que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não existem muitas verdades ou meias verdades. Existe uma verdade, que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade. Jesus nos diz ainda: eu sou a vida. Aquilo que nós recebemos de Deus, o maior dom é a nossa vida. A vida é um dom de Deus, uma graça. E nós temos o desejo de viver para sempre. Nós não gostaríamos de morrer. Queremos viver, prolongar a nossa vida. Nós temos o desejo de viver para sempre, para viver eternamente. Ora, Jesus veio nos dizer que existe sim essa possibilidade, que esse nosso sonho não é irrealizável, que não é um devaneio, que não é uma quimera, mas é justamente essa a vontade de Deus, que nós vivamos eternamente, que a nossa vida não tenha fim. E é Jesus Cristo que nos dá essa possibilidade de termos essa vida que dura para sempre. Portanto, é plenamente possível vivermos para sempre se nós estarmos unidos a Cristo, se nós acreditamos nele, porque ele é a fonte da vida,
Por isso nós podemos dizer, Ele é a vida da nossa vida. Porque nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens, nos afirma São João no início do seu Evangelho. Nele estava a vida desde o princípio, e a vida é a luz dos homens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Que nós, queridos irmãos e irmãs, tenhamos sempre diante de nós a pessoa de Jesus Cristo, aquele que cuida de nós, o pastor que cuida de nós como suas ovelhas, aquele que deu a vida por nós, aquele que nos convida a segui-lo, porque Ele é o caminho que nos leva ao Pai. E nos alimentando da sua palavra e da Eucaristia, nós estamos sempre em comunhão com Ele, e caminharemos com Ele, e um dia estaremos para sempre com Ele, junto do Pai. Essa é a nossa certeza, é motivo da nossa alegria, é isso que nos impulsiona para amar, para servir, cumprir a nossa missão de discípulos missionários. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.